Glória a Deus. Agora você pode se sentar. Volta meu tempo aí, eu estava orando, nem comecei a pregar ainda. Abra sua Bíblia lá em Êxodo capítulo 3. Quando o pastor Lucas falou que nós começaríamos o tema propósito, não foi a primeira ideia que veio à minha cabeça, mas a gente não tem como falar de propósito e não se lembrar de Moisés. E é esse o personagem que nós vamos usar para Deus ministrar o nosso coração. Eu não vou ler todos os versículos, porque eu quero começar lá em Êxodo 1. Eu sei que você lê a Bíblia. Olha para quem está do seu lado, vê se ele tem cara de quem lê a Bíblia. Se ele tem cara de quem medita. Eu sei que você medita, tá bom? Eu sei que você é crente. Mas para contextualizar o que Deus quer ministrar ao nosso coração essa noite, eu vou voltar lá em Êxodo 1 para que você compreenda qual foi o propósito da vida de Moisés, para que você então entenda qual é o propósito da sua vida. Levanta a mão bem alto assim, quem sabe qual é o seu propósito. Levanta a mão bem alto. Não tem problema se você não sabe. Mas eu tenho convicção, Rodrigo, do propósito da minha vida. Levanta a mão bem alto. Agora baixa. Quem não tem certeza, levanta a mão. Tem gente que não tem certeza e tem ao mesmo tempo, né? Não se decidiu ainda se tem ou não tem certeza. Mas nessa noite, meu irmão, nós vamos ser ministrados acerca da vida de Moisés. E eu tenho certeza que você vai sair daqui descobrindo qual é o seu propósito. Amém? Você crê nisso? Êxodo capítulo 1. Capítulo 1 vai começar falando que José, filho de Jacó, que governava ali o Egito junto com o faraó, ele morreu, ele faleceu. E aí algumas gerações se passaram e houve um rei no Egito que não conheceu a história de Jacó. E não conheceu a história de José, que presidia as decisões do palácio do Egito. E quando José morreu, se levanta um rei então que não o conhecia. E nessa época, os hebreus, o povo de Israel, estavam vivendo como cativos. Eles estavam vivendo como escravos no Egito. E nessa época, o povo de Israel, os hebreus, eles estavam vivendo ali como escravos. E eles estavam crescendo. Eles estavam se multiplicando. Eles estavam gerando novos filhos, novos homens, novas mulheres. Eles estavam crescendo, formando famílias. E aquilo preocupou o coração do rei. O rei, com o coração preocupado, ele estabelece uma lei de que haveriam novos chefes de obras para verificar o trabalho dos hebreus. Então, forçá-los a trabalhar ainda mais do que eles já trabalhavam como escravos. Para que eles, de forma cansada, eles não se levantassem numa rebelião e tomassem o poder do Egito. O rei estava preocupado. E aí então ele vendo que aquele povo trabalhava e se cansava, mas não desistia, porque havia um propósito e uma palavra profética sobre a vida deles, o rei então decide lançar um outro decreto. E aí então a partir daquela data, eles não só trabalhariam mais, se desgastariam mais para que não se multiplicassem, mas também foi baixado um decreto que todo filho homem de hebreu fossem lançados no rio Nilo. Ou seja, se nascessem uma mulher dos hebreus, essa mulher teria direito à vida. Mas se nascesse um homem que teria a possibilidade de se multiplicar, que teria a capacidade de fecundar e gerar uma nova família, e aquele povo continuasse aumentando, continuasse crescendo, então esse filho menino deveria ser lançado pelas parteiras egípcias no rio Nilo. E aí eu já quero começar liberando uma palavra profética sobre a sua vida. Êxodo 1,17 vai dizer que as parteiras, mesmo sendo orientadas por Faraó a lançarem os filhos pequenos, os bebezinhos hebreus, no rio Nilo, elas temeram ao Senhor. Elas temeram ao Senhor e não fizeram o que o rei propôs. Mas elas ajudaram as hebreias a guardarem os seus filhos para que o plano de Deus se cumprisse. O que isso ensina para mim e para você? Quando Deus decide agir em favor do seu povo, não tem demônio, não tem diagnóstico, não tem político, não tem palavra contrária que possa paralisar aquilo que Deus já declarou sobre a sua vida. Você crê nisso? Então dê um aplauso ao Senhor. Moisés mal tinha nascido, e ele já começa a nos ensinar aqui a partir de Hebreus 1,17.
E todos, meu irmão, diga todos. Todos possuem um propósito. Talvez você ainda não tenha descoberto qual é o seu propósito, mas eu quero dizer que você tem sim um propósito. Nessa história aqui, todos tinham um propósito. Bom ou ruim, todos tinham um propósito. O rei aqui nessa história, ele tinha um propósito de tornar a vida dos hebreus uma vida amarga. O rei, ele tinha o propósito de tornar difícil a multiplicação dos hebreus para que eles se formassem um povo forte e então fossem libertos desse cativeiro. Esse era o propósito do rei. Os hebreus, eles tinham um propósito ali temporário de trabalhar no Egito e terem ali o seu alimento, de poderem viver naquela terra. As parteiras também tinham um propósito. O propósito das parteiras, que era dado pelo faraó, era de, se nascesse um filho hebreu, menino, era para lançar no rio Nilo para que ele morresse. Mas como elas foram tomadas por um temor do Senhor, o propósito de vida delas foi mudado. Diga, mudado. O propósito de vida delas foi mudado pelo Senhor. E então a Bíblia vai dizer que porque elas temeram ao Senhor e porque elas cuidaram desses filhos hebreus, esperando com o plano do Senhor, Deus permitiu que elas também fossem abençoadas e formassem as suas próprias famílias. O que esse trecho ensina pra gente? Que independente do caráter de cada uma dessas pessoas aqui dessa história, todas elas tinham um propósito. Repita comigo, todos têm um propósito. Todos têm um propósito. E aí, depois vem Êxodo 2. E aí nasce Moisés. Se a sua Bíblia for igual a minha, King James, o título do capítulo 2 começa assim: Nasce Moisés, o libertador. Qual era o propósito de Moisés? Qual era o propósito de Moisés? Libertar o povo. E aí você pode pensar, eu não quero ter o propósito da parteira. Eu não quero ter o propósito do rei, né, de ser mal, tornar a vida das pessoas amargas. Eu não quero fazer o mal. Eu também não quero ter o propósito de uma pessoa qualquer, como aquelas pessoas ali que estavam trabalhando, como os hebreus que estavam cativos. Eu não quero, Rodrigo, esse propósito para mim. Mas deixa eu te falar uma coisa, Chuchu. Se não existissem todos esses personagens na história, não ia precisar ter um libertador. Eu quero te dizer que não importa. Não importa qual a fase do seu propósito você está vivendo, mas todas essas fases vão cooperar para que o propósito principal de Deus se cumpra na sua vida. Agora, você pode bater no seu peito com o espírito de liderança e falar, Rodrigo, eu sou o libertador. Eu sou o libertador da minha geração. Você pode bater no seu peito e falar, eu sou o libertador da minha geração? Eu creio. Eu creio que você pode ser o libertador da nossa geração. A nossa geração, a geração na qual nós vivemos, precisa de libertadores. Libertar esse povo de uma mentalidade escassa, de uma mentalidade pequena, uma mentalidade que se afastou do padrão de Deus e só vive a cultura do mundo. Bate no peito de novo e fala, eu sou o libertador da minha geração. Eu creio que você é o libertador da nossa geração. Mas tudo o que aconteceu com você até hoje, independente se você foi forçado como as parteiras a fazer algo que você não desejava, ou se você já teve um propósito amargo como o desse rei, independentemente do que você viveu até aqui, tudo isso vai cooperar para que o propósito de Deus se estabeleça na sua vida a partir de hoje. Você crê nisso? Se você crê de verdade, dê um aplauso ao Senhor, meu irmão. Eu estou achando você muito desconfiado do propósito de Deus. Pode ser mais forte, vai. Então Moisés, você aprendeu que ele nasceu para ser o libertador. E aí agora Moisés é o grande líder. É o cara que nasceu para resolver a parada. A geração que ele nasceu precisava dele. Eu quero te dizer que a geração que você vive hoje precisa de você. A igreja de hoje precisa de você. O mundo de hoje precisa de você. Tá vendo? Nem você acredita. A igreja e o mundo de hoje precisam de você. Oh, glória a Deus, você entendeu. Já podemos ir embora, pastora Karina. Mas eu sei que você conhece a história de Moisés e ela também não foi fácil. Quando Moisés nasce,
eles colocam ele num cesto, tampam ele com betume e colocam Moisés num rio. E aí a mãe e a irmã de Moisés ficam avaliando Moisés ir pelo rio. E aí orando para que alguma coisa acontecesse, torcendo para que ele fosse resgatado. E a Bíblia vai dizer que naquele mesmo instante a filha de Faraó estava ali no rio Nilo se banhando. Se banhando, né? Agora eu fiquei bem velho, né? Se banhando. Estava tomando banho, se banhando, né? É o termo correto. Estava tomando banho ali, né? Se lavando. E uma das servas dela percebe aquele cesto, então ela resgata e vê que ali está um menino. E aí você conhece a história. Moisés, então, ele é resgatado, ele passa a viver no palácio. A sua mãe é convidada, então, para começar a cuidar de Moisés no palácio. E aí Moisés começa a crescer ali, no meio da realeza, no meio das riquezas, e ele começa a viver algo sobrenatural. Algo que nem nos melhores sonhos, talvez da mãe dele, fosse possível acontecer. E eu acredito, talvez você possa pensar comigo que Moisés ali com seus 10, 12 anos de idade, já começasse a pensar, cara, venci na vida. Eu já estou aqui, ó, no palácio, comendo do bom e do melhor, vivendo aqui, ó, todo mundo tem um monte de serviçal, as pessoas me servem, eu posso ter o carro do ano, eu posso ter o iPhone 16 Pro Max, que agora vai ficar caro, né? Se as coisas não se consertarem, aí vai ficar mais caro do que já é. Mas ele podia pensar que estava resolvido, e a vida dele estava maravilhosa. E a Bíblia vai dizer que Moisés viveu ali no palácio por cerca de 40 anos. E aí, passado um tempo, começa os transtornos da vida de Moisés. Mais para frente a Bíblia vai dizer que Moisés desce ali onde o povo trabalhava. E aí Moisés, passeando no meio do povo hebreu, que eram seus irmãos de sangue, começa a ver aquele povo trabalhando e aí ele vê um dos egípcios tratando mal um dos seus irmãos hebreus. Povo que era o seu povo. E você conhece a história. O que Moisés faz? Ao invés de apaziguar a situação, ao invés de resolver a situação, o que ele faz? Mata o egípcio. Puxa vida, Moisés estava no palácio, ele tinha tudo do bom e do melhor. Talvez ele pensasse que o propósito de vida dele era ser rico, era fazer as melhores viagens, era ter o seu Instagram bombando lá, cheio de seguidores, mostrando que ele tinha um carro legal, que ele se vestia com uma roupa legal, que ele podia fazer o que ele quisesse da vida dele, que ele ficava em casa de boa enquanto estava todo mundo aí trabalhando. E aí ele vai e dá uma presepada dessa. Ele vai e me mata o egípcio. E aí ele achava que não tinha ninguém olhando. A gente é assim, né? Quando a gente comete um erro, a gente fica meio preocupado. Será que alguém viu? Será que alguém sabe? Será que alguém sabe que eu estou errando, que eu estou pecando? Porque o diabo ajuda a gente a fazer, mano. Ajuda a esconder, né? E aí Moisés acha que ninguém viu. E aí a Bíblia vai dizer que ele enterra ali na areia e vaza. Alguns dias depois, Moisés volta ali no mesmo lugar. E aí ele vê dois hebreus, diga dois hebreus. Ele vê dois irmãos brigando. E aí eu acredito que com uma boa intenção, como a gente às vezes é cheio de boa intenção, mas às vezes com maus resultados, chega ali no meio dos dois irmãos hebreus e chega para eles e fala, meu, por que vocês estão tretando? Por que vocês estão brigando? Vocês deveriam se ajudar. Vocês são irmãos. Vocês estão passando pela mesma dificuldade. Vocês estão vivendo a mesma coisa. Por que vocês estão se degladiando? E aí o que um dos hebreus vira e fala para ele? Quem foi que instituiu você juiz sobre nós? Quem foi que te deu autoridade para julgar a minha causa? Aqui a gente tem um outro ensino, meu irmão. Toma cuidado. Porque nós não sabemos com quem nós estamos falando. Nesse caso aqui, esse hebreu, ele estava confrontando aquele que seria usado por Deus para libertar ele do cativeiro. Toma cuidado, porque às vezes Deus coloca você em relacionamentos. Deus coloca você diante de pessoas que podem te dar uma saída e você morde a mão dessa pessoa. Talvez pessoas que Deus colocou no seu caminho para te abençoar, para te orientar, para zelar pela sua vida, para orar e para interceder por você. Você está agindo com ingratidão com a vida dessa pessoa. Ou por vezes você não sabe o que essa pessoa vai viver. E talvez essa pessoa lá na frente pode ser uma porta, pode ser um escape para a sua vida. Fala para quem está do lado, você me respeita, hein? Você me respeita que eu posso ser seu líder um dia. Você me respeita que eu posso ser seu chefe. Você me respeita que um dia eu posso te dar emprego.
Mas Moisés, meu irmão, avançando aqui na história, ele achou que estava tudo bem, tudo maravilhoso, ele deu uma presepada, matou um egípcio. E aí, apesar do erro dele ter sido um erro, ter sido um pecado, ele ter matado um egípcio, ele estava cheio de boas intenções. Ele queria proteger os hebreus, mas a atitude, a reação dele não foi a melhor. E aí ele foi recebido pelo seu povo com ingratidão. E aí o que vai acontecer? Eu estou falando a história que é para não ler, tá bom? E ficar cansativo. Mas eu já vou entrar na palavra, eu prometo. E aí Moisés, ele fica com medo, fala, caramba, todo mundo já está sabendo do meu pecado. Todo mundo já está sabendo que eu matei um egípcio. E agora? Se Faraó descobre, ele vai mandar me matar. O que Moisés faz? No auge dos seus 40 anos, quando ele imaginava que a sua vida já estava tudo resolvida, quando ele imaginava que a vida que ele tinha estava estabilizada, e os problemas pequenos que ele tinha logo seriam resolvidos, e estava tudo ok. O que Moisés tem que fazer para preservar a sua vida? Fugir. Diga comigo, fugir. Moisés tem que fugir. Moisés tem que ser, a partir de agora, passar de ser um membro da realeza, um membro do palácio real, que era a maior autoridade do Egito, que era a maior potência econômica daquela época. Agora ele passa de ser uma realeza para um fugitivo sem destino. E agora Moisés tem que recomeçar a vida dele. Talvez você está se identificando com a história de Moisés. Quantas vezes você achou que sua vida estava tudo bem, que Deus estava no controle dela, e você começou a duvidar que Deus estava no controle da sua vida quando as coisas começaram a dar errado? Seja por uma decisão errada que você tomou, às vezes com boa intenção, ou pela falta de um posicionamento que você não teve. E aí, assim como Moisés, quando tudo parecia bem, quando tudo parecia no controle, você precisou fugir daquilo que estava fazendo para recomeçar a sua história. Não precisa levantar a sua mão, mas se você é ser humano como eu, você já deve ter recomeçado algumas vezes em algumas áreas da sua vida. E aí a Bíblia vai dizer que Moisés foge a caminho de Midian. Eu já estou terminando a história. Moisés chega em Midian e a Bíblia vai dizer que ele estava sentado num poço. Acredito que meditando sobre tudo que estava acontecendo com ele. Estava tudo bem, tudo maravilhoso e do nada ele faliu em todas as áreas. Não tinha uma família, não tinha uma esposa, não tinha filhos, não tinha dinheiro, não tinha um teto, não tinha nada. Não tinha absolutamente nada. Se você acha que o que aconteceu com a sua vida foi muito ruim, olha para a vida de Moisés. Geralmente quando as pessoas vencem na vida, falam, arrasta para cima que eu vou te ensinar como fazer as coisas darem certo. Se Moisés tivesse Instagram, eu acho que ele não ia postar, né? Porque ninguém posta coisa ruim no Instagram, né? Ou só posta coisa boa, né? Viajando, tô no Guarujá, a favela venceu, tamo junto. Ninguém posta quando as coisas estão mal, não é verdade? Mas se Moisés vendesse curso naquela época, ele ia vender como ir do topo ao chão em um dia. E aí eu imagino que Moisés estava ali pensativo com tudo que estava acontecendo. E aí aparece ali algumas mulheres, filhas de um cara chamado Jetro, que era pastor em Midian. E Moisés então decide servir. Repete comigo, servir. Moisés decide servir as filhas do pastor Jetro. E aí então essas mulheres voltam para casa e Jetro fala, como que vocês voltaram tão cedo? Como que vocês voltaram tão rápido? Aí eles vão contar a história. Teve um homem, estava sentado no poço e nos ajudou. Então, para resumir a história, Jetro chama esse homem. E aí, resumindo a história, para a gente finalizar, Jetro chama Moisés para sua família. Moisés, então, casa com uma das suas filhas, começa a gerar uma família, começa a ter um teto para morar, reconstrói a sua vida. Agora ele começa a ser pastor de ovelhas. E aí Moisés tinha aproximadamente 80 anos. E agora ele já estava recomeçando a sua vida. Talvez você olhe para a sua vida e fale, caramba, eu tenho 30 anos, nada dá certo. Ainda não fiquei rico, ainda não comecei a fazer as coisas acontecerem. Deus está demorando muito na minha vida. E Moisés teve que recomeçar aos 80. E aí Moisés formou uma família.
Moisés teve filhos, Moisés teve ali os pastores, e as coisas começaram a acontecer na vida dele. E agora Moisés acha que está tudo bem. Agora o propósito da minha vida qual é? Ser pastor de ovelhas. O propósito da minha vida qual é? Estar aqui em Midian, ser um exemplo na minha terra. E aqui eu vou me aposentar, vou viver tranquilamente. Tudo vai acontecer, Deus vai me honrar e está tudo bem. E as coisas estão tudo bem, estão tudo sob controle. Mas a verdade, meu irmão, é que quando Deus entra na nossa história, Ele não entra para fazer as coisas só estarem tudo bem. Deus não entra na nossa história só para as coisas permanecerem boas aos nossos olhos, ou como a Duda ministrou aqui, quando Deus entrou na vida de Zaqueu, as coisas não melhoraram tudo de uma vez. Pelo contrário, ele teve grandes prejuízos financeiros. Mas alguma coisa na vida de Zaqueu mudou. E quando Deus entrou na vida de Moisés, quando Deus fez que Moisés nascesse, para que a geografia dele fosse transformada, ele não ia parar quando as coisas estavam tudo bem. Eu quero te dizer que na sua vida pode estar tudo bem, ou pode não estar nada bem. O propósito de Deus na sua vida ainda não se cumpriu. E Ele tem grandes coisas para realizar na sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus negócios. E Ele há de cumprir toda a palavra decretada a seu respeito. Se você crê nisso, dê um aplauso a Ele em nome de Jesus. E aí, meu irmão, você sabe que quando Moisés estava ali apacentando as ovelhas de Jetro, algo estava prestes a acontecer. E agora eu vou entrar na palavra. E olha que interessante, eu nem comecei a ministrar o que eu ia ministrar. Eu só praticamente resumi Êxodo 1, 2 e 3. Eu acredito que Deus já tenha ministrado ao seu coração algumas coisas. Deus ministrou alguma coisa ao seu coração? Glória a Deus. Sabe o que eu quero te dizer? Começa a ler a Bíblia, seu cabeção. Porque não precisava nem de uma ministração para você entender que Deus ainda não completou a boa obra que Ele tem na sua vida. Se você meditasse na palavra, muitas das suas dores não estariam te atormentando hoje. Fica a dica. Mas aí você sabe o que estava prestes a acontecer aqui na vida de Moisés. Moisés então estava ali apacentando as ovelhas e do nada, é muito louco o do nada de Deus, né? O do nada de Deus na vida de Moisés levou 80 anos. E você acha que Deus está demorando para responder qual é a pessoa que Ele vai entregar para você casar. Qual é o negócio que tem que abrir para ficar rico. Você acha que Deus está demorando. O do nada na vida de Moisés levou 80 anos. Mas ele permaneceu fiel. Já vou falar sobre isso. E aí Moisés estava ali, cuidando das ovelhas de Jetro. E do nada, ele olha para o lado e tem uma sarça pegando fogo. Uma sarça pegando fogo. E aí ele fica encabulado com aquilo. Ele olha e fala, caramba, como que esse trem está pegando fogo e não queima? Como que esse negócio está em chamas e não acaba, não definha? E aí o que Moisés faz? Curioso, né? Ele vai lá ver o que estava acontecendo. E aí quando Moisés se levanta para ver o que estava acontecendo com a sarça, o porquê ela pegava fogo e ela não se consumia, Deus começa a falar com ele. Sabe quando Deus vai começar a revelar para você qual é o propósito da sua vida? Quando você começar a se interessar mais pelos mistérios de Deus. Eu acredito que Deus teria uma outra forma de comunicar a Moisés o propósito da vida dele. Mas porque Moisés foi curioso em saber o que Deus estava tentando revelar para ele, através de uma sarça que se queimava e não se acabava, por ele ter tido essa curiosidade de entender o que estava acontecendo, quais eram os mistérios de Deus, Deus se revelou para ele, ele descobriu qual foi o propósito para o qual ele nasceu para viver. Deixa eu te falar uma coisa, você vai antecipar a descoberta do seu propósito em Deus, quando você se interessar pelos mistérios que Ele tem para você. Você crê nisso? Então comece a se interessar pelos mistérios que Deus quer revelar a você. E agora eu vou entrar na palavra, Êxodo 3. Êxodo 3. A primeira coisa que a gente aprende com essa história, meu irmão,
Eu tenho só mais 10 minutos. E eu prometo que eu não vou passar dos 10 minutos. Mas presta atenção nisso aqui. E Deus ainda tem coisa para te entregar. Quando você medita na história de Moisés, você percebe que o chamado de Moisés foi o que destravou o propósito da vida dele. Repete comigo, fala, o chamado de Moisés destravou o propósito da vida dele. A primeira coisa que eu e você podemos entender aqui com essa história, com o começo da história de Moisés, é que a sua vida só começa a fazer sentido quando você aceita o chamado de Deus. Fala para quem está do seu lado, a sua vida só começa a fazer sentido. Fala com voz de profeta, meu irmão, aponta o dedão na cara dele assim, ó. Fala, a sua vida só começa a fazer sentido quando você aceita o chamado de Deus. Êxodo 3, versículo 9 e 10 diz o seguinte: porquanto agora o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também contemplo a opressão com que os egípcios estão submetendo e fazendo sofrer. Vai, pois, imediatamente, eu o envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Repete comigo, fala, minha vida começa quando eu aceito o meu chamado. A minha vida começa quando eu aceito o meu chamado. Moisés poderia pensar que o propósito da vida dele era viver como um príncipe no Egito até os 40 anos. Depois ele podia pensar que o propósito da vida dele era viver em Midian e ser um pastor de ovelhas, em cuidar do rebanho do seu sogro. Mas só quando ele decide se aproximar da presença de Deus, quando Moisés decide descobrir quais eram os mistérios de Deus, ele começa então a viver o seu propósito. Então a primeira coisa que eu e você aprendemos com essa história é que a minha vida, a sua vida, ela só vai começar a fazer sentido quando você decidir aceitar o chamado de Deus para a sua vida. As coisas só vão começar a acontecer, você só vai subir de nível, não é quando você encontrar um novo emprego. As coisas não vão acontecer quando você encontrar o amor da sua vida, ou quando você tiver o amor de pai que está queimando aqui, agora que eu tenho uma filha maravilhosa. Não é aí que a vida vai mudar. Mas a sua vida vai mudar quando você decidir atender o chamado de Deus para a sua vida. Quantos aqui decidem a partir de hoje atender o chamado de Deus para a sua vida? De verdade, meu irmão, você vai começar a atender o chamado de Deus para a sua vida? O chamado de ser um exemplo, o chamado de ser sal nesse mundo sem sabor, de começar a fazer diferença nessa geração. Você vai começar a viver o seu chamado? Amém? Então eu quero declarar que Deus vai revelar o propósito exclusivo para a sua vida. Todos temos um propósito geral. Todos temos um propósito geral, promessas gerais, que a Bíblia vai dizer a meu e ao teu respeito. Mas assim como Moisés nasceu com um propósito exclusivo da parte de Deus, quando você atender o seu chamado, Deus também vai revelar qual é o propósito exclusivo da sua vida. Você pode dar um aplauso a ele, meu irmão, por isso? A segunda coisa, e aqui é para tranquilizar o seu coração, é que Deus, ele não vai se mover de acordo com a sua ansiedade em descobrir o seu propósito. Mas ele vai começar a agir quando você decidir se posicionar. Eu imagino que quando Deus se revela para Moisés na sarça ardente, dizendo que ele seria o libertador de Israel, o coração dele começou a gerar um turbilhão de sentimentos. Talvez ele ficou ansioso, preocupado, começou a se achar incapaz de realizar os feitos da parte de Deus. Mas eu quero te dizer que não foi a ansiedade que moveu o coração de Deus em relação ao propósito da vida de Moisés. Mas foi quando ele se posicionou para atender o chamado da parte de Deus. Eu quero te dizer que Deus não se move de acordo com a sua ansiedade. Mas ele começa a agir quando você decide se posicionar. Então fala para você mesmo, eu preciso tomar vergonha na cara
Eu, Rodrigo, preciso tomar vergonha na cara. Fala o seu nome aí, eu. Fala o seu nome, eu. Qual que é o seu nome? Preciso tomar vergonha na cara. Deus só vai começar a agir na sua vida, meu irmão. Não é ao passo em que você pede, não é ao passo em que você anseia, mas é ao passo em que você se posiciona em relação ao chamado que Ele te fez. Talvez você esteja esperando Deus te mostrar o plano completo. Rodrigo, quando Deus me mostrar qual é a porta de emprego que Ele quer que eu entre, quando Ele me mostrar qual é o negócio que eu devo abrir, quais são os períodos de dificuldade que eu vou viver, e quando que eu vou começar a ter dinheiro, e quando que eu vou começar a fazer isso, e quando vai acontecer aquilo, aí sim eu começo a servir a Deus. Quando Deus me mostrar qual é o meu marido, qual é a minha esposa, onde eu vou morar, quantos filhos eu vou ter, o que Ele vai fazer na minha vida, aí eu começo a atender o chamado de Deus. Lindo, deixa eu te falar, Deus não se move pela ansiedade do seu coração em descobrir qual é o seu futuro. Mas Ele começa a agir quando você decide se posicionar. Quando Deus chama Moisés, Ele não contou a história toda. Eu acredito que se Deus contasse a história toda para Moisés, ele ia dar o pé, meu irmão. Ele não ia aceitar o chamado de Deus. Ele poderia até saber o final, glorioso, cumprir o seu propósito, com êxito. Ele poderia saber o final, mas o decorrer da história, passar os 40 anos no deserto, quando ele descobrisse, ele ia ter que lidar com 10 pragas lançadas ao faraó, ele ia ter que libertar o povo cativo do Egito, passar por um mar, ele teria que novamente vencer um mar. Ele já venceu um mar quando ele foi colocado na sua nascença, ali dentro de um cesto com betume. E novamente ele teria que abrir o mar. Se ele descobrisse que ele ia investir no povo, que ele ia interceder pelo povo, que ele ia subir no monte para orar pelo povo, e que depois de 40 dias o povo já ia ter se perdido completamente, talvez ele teria desistido do projeto. Se Deus mostrasse a história completa da sua vida, talvez você deixaria de velar pelo propósito que Ele tem para você. Porque por mais que a gente queira o resultado final das bênçãos e das promessas que Ele declarou a nosso respeito, talvez você sucumbiria mediante as lutas e as guerras que você sabe que você passaria. E tudo isso cumpre um propósito, meu irmão. Não é que você vai sucumbir às guerras, mas é que Deus é especialista em forjar o caráter do homem enquanto ele atende o chamado da parte de Deus. Enquanto você atende o chamado de Deus, Ele está forjando o seu caráter. Enquanto você atende o chamado de Deus, Ele está forjando as suas emoções. Ele está fazendo você aprender a lidar com pessoas ingratas. Ele está fazendo você aprender a viver bem financeiramente, ensinando você a viver mal financeiramente e a depender mais dEle. Deus é especialista em processos, mas Ele também é especialista em não deixar aqueles que clamam pelo nome dEle sucumbir no meio da luta. Eu quero te dizer, se você for paciente, esperar no Senhor, clamar pela presença dEle e for fiel ao seu chamado, Ele vai sustentar você durante todo o processo. E quando chegar o dia de cumprir o propósito da vida dEle para você, você vai cumprir isso com êxito e vai se regozijar na presença dEle. Se você crê nisso, dê o melhor aplauso que você pode ao Senhor, em nome de Jesus. Se Deus mostrasse as guerras antes da gente se posicionar, meu irmão, a gente desistiria muito fácil. Muito fácil. E a terceira e última coisa, você já pode ficar de pé. A terceira e última coisa para também acalentar aí o seu coração é que você não está atrasado, porque nunca é tarde para aquele que construiu o tempo. Fala para quem está do seu lado, você não está atrasado. Fala de novo aí com voz de profeta, você não está atrasado. Você não está atrasado, porque nunca é tarde para aquele que criou o tempo. Fofo, deixa eu te falar, antes de você vir ao mundo, antes de você viver as suas lutas, antes de você viver as suas vitórias, muito antes de Moisés, existiu um Criador que existe até hoje, e foi Ele quem criou o tempo.
Foi ele quem criou o Cronos, foi ele quem criou o Kairos. Nada foge ao controle daquele que criou o tempo. Então talvez você possa pensar: ah, Rodrigo, eu sou velho demais para estar na rede de jovens. Eu passei do tempo. Eu passei do tempo de ministrar célula. Eu já, não é para mim. De ficar indo na casa de alguém toda semana para receber uma palavra. Não é para mim estar numa célula. Eu já fui muito ferido, muito machucado. Então eu já passei da fase de ser um líder de célula. Eu já passei da fase de servir ao Senhor. Deus se esqueceu de mim, então eu acho que a minha fase de prosperar, de constituir uma família, de gerar filhos, passou. Não é mais a minha fase. Agora eu estou num outro projeto. Deixa eu te falar, Deus não se atrasou em cumprir as promessas dele na sua vida. Deus não se atrasou e ele não errou quando ele escolheu você para cumprir o seu propósito nesse tempo, nessa geração. Deus não se engana. Você não está atrasado. Talvez você tenha se convencido que é tarde demais para aceitar o chamado de Deus. Talvez você tenha se convencido que você não é bom o bastante para ser um líder, para ser um libertador, como você bateu no peito e declarou: eu sou um libertador da minha geração. Mas eu quero te dizer, em nome de Jesus, que você, assim como eu, de fato não é capaz. Eu também não sou capaz. Mas quando a gente atende o chamado dele, meu irmão, quando a gente aceita o chamado dele para a nossa vida, quando a gente compreende que as coisas não são do nosso jeito, não são no nosso tempo, mas é no propósito daquele que criou todas as coisas, aí sim, a gente começa a viver o sobrenatural dele. Aí sim a gente começa a viver o sobrenatural da parte de Deus. Eu quero te dizer que Moisés, ele só descobriu o propósito da vida dele de ser o libertador de Israel quando já tinha passado 2/3 da sua vida. Moisés, ele morreu com aproximadamente 120 anos. Cumpriu o seu propósito, passou por lutas, por dificuldades, mas porque atendeu o seu chamado, ele cumpriu com êxito o propósito da vida dele. E aí você que conhece a história, talvez como eu, já tenha pensado que Deus foi injusto com Moisés, né? Poxa, levou ele até um monte, mostrou tudo aquilo para ele e falou: aqui é a terra prometida. É aqui que eu prometi que os meus filhos viveriam. Que o meu povo, que se chama pelo meu nome, vai desfrutar e viver o melhor dessa terra. Uma terra que manda leite e mel. Mas o propósito de Deus para a vida de Moisés já tinha passado do natural para o sobrenatural. Talvez o meu coração e o seu ache que Deus foi injusto com ele, porque Deus não permitiu que Moisés desfrutasse da terra prometida. E por muito tempo eu achei que Deus foi injusto com Moisés. Aí eu, o Zé Ninguém, a poeira do cocô, da pulga, do cavalo, do bandido, o nada, achando que Deus foi injusto. Criador de tudo. Porque a minha mente era pequenininha demais. Talvez porque a sua vida não esteja na melhor fase, você está sendo fiel ao que o Senhor pediu para você fazer, você acha que Deus está sendo injusto contigo. Deixa eu te falar, meu irmão, o plano de Deus para você vai muito além do natural, vai muito além do que os nossos olhos podem ver. O plano de Deus para Moisés não era mais uma terra física prometida que emana leite e mel, mas era viver com aquele que criou o propósito da vida dele. Deixa eu te dizer, Deus pode sim acrescentar muitas bênçãos, fazer você viver o melhor dessa terra, e viver sim numa terra que manda leite e mel, mas o melhor que Deus tem preparado para você é viver ao lado do Criador, que instituiu o propósito dele para a sua vida. Se eu fosse você, eu dava um aplauso a ele, com muita gratidão no coração. Se você está entendendo, você pode dar um aplauso melhor a ele. Você não está atrasado. E Deus não se esqueceu de você. Eu queria que enquanto nós adorássemos ao Senhor, você fechasse os seus olhos e fizesse duas coisas.
A primeira, declarar ao Senhor que você confia, que Ele está no controle da sua vida. E a segunda coisa é que a partir de hoje, você decide atender o chamado para que se cumpra um propósito na sua vida. Enquanto nós estivermos adorando, feche os seus olhos e comece a clamar ao Senhor.